Fala, fiel, mais um vídeo aí no canal trazendo a grande vitória do Corinthians, né? Pra cima do Botafogo, 1-0. O placar eu acho que ficou aquém do que foi produzido, né? Acho que merecia uns 2-0, 3 aí pra ficar tranquilinho, mas acabou 1-0, né? O final acabou sendo um pouquinho mais suado do que eu imaginado, mas boa vitória do Corinthians, gostei muito da partida do Timão aí contra o Botafogo, né? O Corinthians foi com uma escalação um pouco alternativa pra esse jogo, né? Foi aí com o Cássio no gol. O Cássio, que aliás, completando 603 jogos com a camisa do Corinthians, né? Se confirmando como o terceiro jogador com mais jogos com a camisa do Timão. Recebeu diversas homenagens, teve camisas novas aí pro nosso gigante, né? Todo mundo entrou com as camisetas do Cássio aí pra homenagear ele. E, enfim, ele começou como titular. E eu acho que esse elenco, esse time titular base aí, foi muito focado na questão de pegar o Flamengo na terça-feira, então foi com um time mais alternativo, né? Enfim, foi com o Ramos na lateral direita, dupla de zaga Bruno Mendes e Balbuena, na lateral esquerda Fábio Santos, e o triozinho no meio campo ali, o Rony como primeiro volante, o Fausto recebeu outra oportunidade agora como meio campista pela direita, Juliano meio campista pela esquerda, Giovani como ponta esquerda, Gustavo Silva como ponta direita e o Guedes como centroavante. Esses três ficaram flutuando em algumas partes do jogo, né? O VP sempre trocava eles de posição fixa, né? Enfim, o começo do jogo começou meio truncado, né? Eu até achei que pela escalação, como tava faltando entrosamento, enfim, esse time provavelmente nunca jogou junto. Eu achei que ia dar ruim pro Corinthians quando eu vi a escalação e também o começo do jogo. Mas até pela fragilidade do Botafogo, com o passar do tempo, o Corinthians foi melhorando bastante, né? Principalmente pelo lado direito, onde conseguiu algumas oportunidades em lançamentos pelo Ramos ou pelo próprio Rony e boas tabelas ali com o Roger Guedes, né? O Fausto Vera teve uma grande oportunidade, né? Numa tabela ali do Gustavo Silva com o Guedes, que deixou ele na cara do gol e finalizou pra fora, bateu mal na bola. Teve também uma chance com o próprio Roger Guedes, né, de uma enfiada do Fábio Santos que ele não conseguiu finalizar direitinho. Teve um chute de fora da área do Juliano, né, outra cabeçada dele também. E o gol do Corinthians saiu numa ótima jogada do Gustavo Silva, né? Ele recebe a bola do Rony após uma roubada de bola no campo ofensivo do do Corinthians, né, em relação ao Botafogo. Ele conseguiu achar o Gustavo Silva, que fez o gol do Corinthians numa ótima e excelente jogada individual, né? Gustavo que estava brilhando bastante no jogo com ótimos dribles ali, né? E acelerando a partida, né? E esse gol deu mais confiança pro Corinthians, né? Tendo mais a posse de bola. E como eu disse, teve outras oportunidades de conseguir fazer 1-0. Não teve nenhuma super clara, né? Exceto a do Fausto, antes de fazer o gol do Corinthians, né? Mas o Corinthians foi melhor que o Botafogo. O Cássio fez algumas defesas assim mais tranquilas de chutes de fora da área. O Botafogo não tem muito repertório, fora que não é muito bom tecnicamente, né? Então, assim, o Corinthians, mesmo desfalcado ali das suas principais peças, não por opção do Corinthians, é claro, né? Com um elenco mais alternativo, não deixou de ser mais perigoso que o Fogão, né? Enfim, já pro segundo tempo, o Corinthians voltou com o mesmo time, né, cara? E, enfim, e ele tentou ficar mais atrás, né, no contra-ataque, já que o Botafogo teria que se, se esforçar mais, né? Teria que se abrir mais para conseguir fazer o empate, né? E o Corinthians chegou diversas vezes no contragolpe, teve oportunidades claríssimas, principalmente pelo lado direito com o Ramos, né? O Gustavo Silva finalizou, teve duas chances de matar o jogo, teve também contra-ataques ali enfiadas no próprio Roger Guedes, no próprio William que entrou no decorrer do jogo, né? Pelo lado esquerdo, finalização do Fausto Vera, enfim, teve um chute do Guedes que foi prensado e o Fausto quase fez no rebote, né? O Fausto fez uma excelente partida, demonstrou ter muita técnica, né? E eu acho que ficou agora um saldo positivo, né? Depois da estreia dele num desastre, né? O time não jogou nada contra o Atlético Goianiense e ele não entrou muito bem também durante o jogo, né? E aparentemente ele faz esse segundo homem melhor do que o primeiro, né? Mas vamos ver. Acho que ele faz os dois, né? Outro destaque também aí foi o Mendes e o Balbuena. Partida impecável dos dois, cara, impecável. Tomadas de bola, interceptações, a defesa toda, né? O Ramos também foi bem, o Fábio Santos, né? Gostei bastante. O Rony, muito esforçado, muito aplicado. Ele voltou a ser aquele Rony do Silvinho, né? Que eu achava uma boa peça. Depois da lesão aí que ele teve. Enfim, voltando a ser um pouco mais confiável. Não é um super craque, mas quando acerta os passes, fica excelente já. Ele entende muito a proposta do Vitor Pereira, né, cara? Enfim. E aí eu queria fazer aqui uma crítica, cara. O VP fez algumas alterações. Ele colocou o Yuri Alberto no Guedes, colocou o Duqueiroz no Juliano, o William no Giovani, né? Depois de um tempo ele colocou o Adson no Gustavo Silva. Não mexeu em nada, né? A questão tática, né? Exceto quando entrou o Maicon, que ele trouxe o Duqueiroz um pouquinho pra trás como o primeiro homem, né?
Cara, já não é de agora. Vou explicar a situação. Quando o Corinthians, ele tá com os titulares, William, Renato, Maicon, Duqueiroz, Fagner. Quando tá com os titulares e entram os reservas, Gustavo Silva, Madison, Rony, enfim, esses caras, eu tenho a sensação que os caras que são reservas, eles entram muito mais aplicados do que ao contrário. Como assim ao contrário? Exemplo, hoje era um time alternativo do Corinthians, né? E aí quando entrou no meio do jogo William, Duqueiroz, embora o Corinthians continuasse tendo oportunidades em contra-ataque, eu não sei, tem algumas coisas que me incomodam. Sei lá, mano, já não é de agora, cara. Quando tem esse rodízio e os que são ditos titulares entram no meio do jogo, parece que estão fazendo um favor, sabe? O próprio Duqueiroz hoje não jogou porra nenhuma, o modo de ver, tava trotando em campo. Então, eu acho que tem que ter uma análise nisso aí, cara. Acho que é falta de respeito com os ditos reservas no time, né? É um time que tem um elenco do Corinthians que roda bastante. Então, eu acho que tem que ficar atento com isso aí, cara. Porque já não é a primeira vez. O William tava mais acordado hoje, mas é muito diferente do William que é titular. Principalmente em casa, que a torcida dá aquele apavoro, né? Com todos os jogadores. Então, isso me incomoda bastante, né? O Michael entrou bem, o Adson sempre entrou legal, né? Enfim. O Corinthians teve inúmeras chances de matar o jogo, né? Como eu disse aí, com finalização do Fausto Vera, que parou em defesa do Gatito, né? O Gustavo Silva chutou pra fora. Teve o rebote que eu disse. Teve outras jogadas que não teve uma finalização mais rondora do Botafogo, né? Os comentaristas do jogo, achei até um pouco errado da parte deles, né? Ah, o Corinthians não tá atacando o Botafogo. Cara, o Corinthians ficou claramente numa proposta de contra-ataque. O Botafogo já é ruim. Quando você tem um time que estoca, né, consegue ter os contra-ataques, outro time perde. É psicológico isso. Igual foi o Corinthians e Atlético Goianiense. O Corinthians foi pra cima do segundo tempo, começou a tomar a bola lá atrás, você fica mais receoso, né? Ou pode matar até o jogo, como o Goianiense fez. O Corinthians, infelizmente, não teve essa felicidade, né? E aí 1-0, cara, é futebol, né? 1-0 você tá disponível pra tomar o gol em qualquer período do jogo, mesmo com outro time muito pior, como é o Botafogo, né? Então, assim, pode rolar uma falta, pode rolar uma entregada do Queiroz que resultou num cruzamento onde o Matheus Nascimento cabeceia e o Cássio faz uma grande defesa, né? E o Cássio clássico, né? Essa é uma partida que representa muito bem o Cássio, né? Desses 603 jogos, né? O Cássio é decisivo, é um jogador que quando tá ali com o time certinho, o Corinthians tá com uma boa defesa e tal, ele consegue ser muito seguro nas bolas, né? Trazendo confiança para os seus companheiros de equipe. E aquela uma, duas bolas do jogo, o cara fez aquela grande defesa, né? Valendo como um gol, como foi hoje, né? Mas enfim, saldo positivo, conseguiu segurar bem o time, né? Pra, pra partida importantíssima contra o Flamengo. Inclusive tá metendo 4-0 no Goianiense, fez os 4 no primeiro tempo, né? E guardou os caras, né? Só que tem que dar uma olhada também, cara. Tem que ver como é que vai montar esse time. O Vitor Pereira na coletiva contra o Goianiense falou que talvez não dê pra jogar Alberto e Guedes. Eu vou até além, tá? Talvez não dê pra jogar Alberto, Guedes e o William, tá? Acho que tem que escolher dois deles e completar com o Adson e o Gustavo Silva. Esses caras sempre fazem gols também, então eles são decisivos também, cara. Foram que ajudam muito, muito, muito lá atrás, né? O Flamengo tem uma super equipe, bem estruturada, vários nomes interessantes lá. Por mais que o Corinthians tenha melhorado em relação a si, ele ainda é um pouco inferior ao Flamengo, mas tem jogo. Só que eu acho que tem que jogar como se fosse o último jogo, todo mundo dando sangue, dando 110%. Do Queiroz, se entrar desse jeito igual entrou hoje, não vai ser suficiente. O Maicon, como entrou contra o Atlético Goianiense, não vai ser suficiente. O Maicon entrou bem hoje, mordendo, aguerrido. Tem que ser desse jeito, cara, senão não vai conseguir. E não sei, cara, talvez Mendes e Balbuena seja a melhor dupla que a gente tem à disposição, cara. Os caras são muito destemidos, né? Enfim, muito guerreiros, extremamente simples. Apertou um pouquinho o bicão pra frente, não quer sair jogando. Gosto bastante desse sistema, né? Aparentemente o Piton deve jogar contra o Flamengo, né? O Fábio jogou a partida toda contra hoje, né? Enfim. Aliás, teve um lance engraçado do Yuri Alberto também, que o Gatito saiu errado, ele chutou em cima do Alberto. E o Alberto quase fez um gol, né? De pressionar o goleiro. Mas enfim, fiel, é isso aí. Acho que não tem mais nada pra falar aqui, dando aqui mais uma anotações aqui no jogo. Ah, como é que eu esqueci disso, né? Queria falar do juiz, cara, o Jean-Pierre Gonçalves, uma parada assim, né? É o famoso Toreto, né? Cara, teve três faltas no primeiro tempo, tá? Puta, o jogo foi tão limpo assim. Olha, você deixar o jogo correr é uma coisa, você não apitar falta é outra. Teve diversos lances dos dois lados que, pra manter essa estatística dele aí, ele não deu falta. Teve vários lances que não deu falta. Ficou invertendo o lance, enfim. Não acho isso agradável. Eu acho que quando você fica permissivo assim,
quando você não sabe a dosagem certa, pode acarretar em lances mais perigosos, uma eventual expulsão, porque eu entendo ali que tá valendo tudo, vou chegar cada vez mais duro, cada vez mais duro. Enfim, no segundo tempo ele melhorou um pouquinho, mas também os lances de falta que ele marcou eram muito óbvios, né? Mas no primeiro tempo deu um pouco de raiva, tá? Acho que não só a gente, os botafoguenses também têm lances a reclamar. Por sorte do Jean-Pierre não teve nenhum lance capital. Mas enfim, esse tipo de arbitragem pode confundir. E é engraçado, você joga desse jeito contra o Botafogo, vai jogar contra o Flamengo, é outro tipo de juiz. É foda também. Parece que vira uma lei de quem se adapta melhor à partida com o juiz também, o que ele permite ou não. Nesse tipo de jogo, geralmente a defesa se ganha muito, né? Quando você pode bater um pouco além, como eu falei, psicológico, né? Mas enfim, pessoal, o Palmeiras estava disparando aí com 7 pontos na frente, o Corinthians volta a diminuir, o Palmeiras está com 42, o Corinthians com 38, tem derby aí, enfim. E agora é concentrar para pegar o Flamengo na terça-feira, jogo na Neoquímica Arena. Enfim, não é aquela monstruosidade como esses placares elásticos mostram, tá? Mas não vai ser fácil, vai ser um jogo difícil. O Flamengo ele chegou nesse patamar como o Palmeiras, né? E o Galo vem buscando de pegar adversários fáceis e tornar o jogo fácil, né? Eles estão sempre goleando na Libertadores e tal. O Corinthians já não tem muito isso. O Corinthians está em processo e tal, para chegar nesse nível. Talvez chegue, talvez não. Mas o Corinthians ainda é zebra nesse confronto, né? Mas como eu disse, já não é mais aquele monstro dos outros anos, né? Tem jogo, tem muito jogo, cara. E torcer aí, acho que 6-0 já é um ótimo placar, viu, pessoal? Enfim, Fiel, se inscreve no canal, deixa o like aí. Deve ter live no Loucos do Bando talvez hoje, talvez amanhã, nunca se sabe. Talvez na segunda-feira, já fazendo um pré contra o Flamengo. Mas é isso aí. Vai, Corinthians.